Olá, eu sou Bernardo Borges e essa é a apresentação do meu projeto orientado em computação 2, cujo tema é formalizando o Bitblasting com pseudo-booleanos e verificando no projeto Carcará. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que é Bitblasting. Então, como podemos ver aqui no artigo, o referencial teórico que temos é da aritmética de bit vectors, ou seja, vetores de bits, que é utilizada para modelagem de circuitos digitais, design de hardware, que é como o baixo nível da computação opera. Já bitblasting é um método de raciocinar sobre esses vetores de bits, é, representando cada um desses bits como variáveis proposicionais, verdadeiro ou falso. O ponto do bitblasting proposicional é que ele pode ser aplicado a um solucionador SAT, que podemos ver em várias aplicações na literatura, mas o que queremos enfatizar neste contexto desse trabalho é o uso de pseudo-booleanos, que é uma representação alternativa usada inicialmente na área de pesquisa operacional, que foi tema da minha POC 1 também. E este formato permite que representemos as expressões pseudo-booleanas, que são um somatório de produto de um coeficiente por um literal. Eu vou deixar isso um pouco mais claro em seguida. Mas com este novo formato de pseudo-booleanos é possível fazer o bitblasting, que aproveita essa estrutura do somatório para uma representação mais direta da semântica dos vetores de bits e mais compacta, que pode trazer vantagens para o solucionador que deve lidar com cláusulas e operações que levam muitos bits para se representar. Então, aqui vamos falar um pouco também do formato ALET, que é uma especificação de formato de prova para várias regras baseadas na SMT-lib. Especificamente, este trabalho ele estende o capítulo que já existia, falando sobre o raciocínio de bit vectors do formato ALET, onde tínhamos as operações relacionadas a bitblasting, que são o BBT, que constrói um termo bit vector de n bits com n variáveis booleanas, e o bitoff, que obtém um bit m, especificado de um bit vector, com uma forma de indexação desse bit vector para a variável booleana. Muito bem. Como eu disse, o raciocínio pseudo-booleano representa as expressões matemáticas em restrições com este formato, onde temos um somatório em que AI são nossos coeficientes que multiplicam o literal LI. E esse literal que é o nosso pseudo-booleano. São variáveis que têm valor 0 ou 1, e podemos representar também uma variável negada, que seria o mesmo que 1 menos ela, né? Então 0 para 1 e 1 para 0. E a gente pode afirmar nas inequações pseudo-booleanas que esse somatório é maior ou igual a uma constante. Temos um pouco mais de expressividade aqui nesse contexto, que poderiam ser uma relação de igualdade ou de menor ou igual, que são apenas extensões que podem ser representadas também dessa forma, mudando um pouco as operações. No contexto do formato ALET, todas essas variáveis pseudo-booleanas, por mais que sejam 0 e 1, vão ser representadas pelo sort int. Então, para representar esse somatório, teremos uma soma terminando em 0, e é uma soma enária, então aqui temos todos os termos para o nosso somatório. Cada um desses termos é a multiplicação de um coeficiente por um literal, e um literal, como visto acima, também é ou um termo x do tipo int, ou 1 menos um termo x do tipo int, que é a nossa variável pseudo-booleana. Com essa definição, podemos falar que o raciocínio de bit vectors no contexto de bitblasting pseudo-booleano terá construções muito similares ao bitblasting tradicional. Definimos aqui um novo símbolo, o PBBT, que constrói um bit vector a partir de n inteiros, e esses inteiros vamos ter como valores 0 ou 1, para que isso seja correto.
Em seguida, um símbolo int_off, que faz o mesmo que o bit_off faria. Com esse int_off aplicado a um bit vector de n bits, recuperamos o inteiro, ou o pseudo-booleano, que está na enésima posição deste bit vector. Em seguida, temos que definir agora como fazer o bit blasting de pseudo-booleanos para cada operação de bit vectors. Então, seguimos aqui agora para as regras do formato ALET. Formalizamos então, em primeiro lugar, formalizamos a regra de relação de igualdade entre bit vectors. Então, considerando a relação de igualdade de bit vectors x e y de tamanho n, o bit blasting pseudo-booleano dessa igualdade vai ser expresso por esta expressão pseudo-booleana, apenas uma dela, que é o somatório dos bits de x menos os bits de y, todos eles ponderados por uma potência de 2, que é exatamente a semântica que nós costumeiramente representamos inteiros na memória em um computador. Então temos aqui as potências binárias do número, e aqui afirmamos que para esses dois bit vectors serem iguais, essa expressão em cima dos pseudo-booleanos que são representados para ele deve ser toda igual a zero. Seguimos aqui então para outras expressões relacionais entre bit vectors, como por exemplo o unsigned less than. Então, quando temos unsigned, quer dizer que todos os bits são valores diretos do nosso bit vector, não existe um bit de sinal. E aqui nesse contexto temos a operação menor do que, então x é menor do que y, se temos que o bit blasting dos bits de y menos multiplicado por 2 elevado ao expoente menos do x, com essa indexação big ending aqui, esqueci de falar antes, tem que ser maior ou igual a 1, isso quer dizer que ele é maior do que. E a mesma coisa maior que, com eles invertidos. Então aqui temos anotado também que essas duas representações podem ser intercambiáveis se trocarmos os argumentos aqui da aplicação. Em seguida aqui as operações unsigned são todas muito parecidas nesse sentido. Quando vamos aqui para a regra 10, temos a relação signed less than, então esse sim tem o bit de sinal representado, e a nossa expressão muda um pouco quando temos que pegar o zerésimo bit de cada um desses bit vectors, e a semântica dele é um caso à parte aqui, mas os somatórios continuam iguais e a gente representa com apenas um termo pseudo-booleano o que é essa relação aqui em bit vectors. Descendo agora um pouco para outras regras, temos o BBB_var aqui, que é a conversão de um bit vector para os n bits pseudo-booleanos que ele representa. Temos o blasting de uma constante, então quando dizemos uma constante, queremos dizer que ao aplicar essa regra sabemos todos os valores relacionados ao nosso vetor de bits, e aqui simplesmente dizemos que o R, o resultado desse blasting, vai ser 0 ou 1 se o bit original do vetor B fosse 0 ou 1. Uma constante, podemos fazer o blasting dela. Agora para a operação relacional, no caso, ou exclusivo, entre dois bit vectors de n bits, temos que o XOR, ou BVXOR de x e y, é equivalente a um vetor de bits R0 até RI, em conjunção com uma proposição A, em que esse termo A é a conjunção dessas desigualdades pseudo-booleanas para a operação. Então esse aqui é um caso um pouco diferente. Temos que o resultado do XOR, do ou exclusivo entre x e y, é um R se e somente se for o caso e que todas essas expressões valem para cada bit i dos vetores r, x e y. A
A gente tem que, no caso, x mais y menos r maior ou igual a zero, etc. Como poderíamos imaginar isso como um corte nas possibilidades de x, y, z no cubo, xyr, desculpe, e cada corte desses delimita que o R realmente tem que ser o resultado do blasting pseudo-booleano da operação de Behavior x e y. E agora, por último, uma relação um pouco parecida, a operação do AND, a conjunção bit a bit do x e y. Então, o bit vector resultante dessa operação, apresentado como R0 até RI, é o caso em conjunção com a expressão A, que também faz uma relação para cada um dos bits de x e y. Então, para cada bit de x e y, R é o AND desses bits, se o R, xi menos RI maior ou igual a zero, ou seja, temos um bit x e um bit y que são maiores ou iguais ao R em sua forma isolada, mas os dois x e y não são maiores do que o R também. Então, ao final, o único resultado que R pode assumir é a operação da conjunção realmente binária de x e y. Agora que temos essas regras definidas, voltamos para o que é a verificação dessas regras. Então, a verificação dessas regras foi realizada no projeto Carcará, que é um projeto do laboratório SMITE da UFMG. E com esse projeto, nós procuramos verificar regras do formato ALET, o que permite um tempo de verificação de que uma implementação de uma regra está correta ou não, muito mais confiável, principalmente no caso onde temos o resultado unsat, que é quando um arquivo ALET realmente se torna útil para perceber que as regras foram aplicadas apropriadamente. Então, o que tivemos que fazer nesse trabalho para obter essa nova extensão do Carcará foi algumas mudanças na árvore de sintaxe abstrata do Carcará para permitir usar esses novos termos, o PBBT, aquele de criação, e o int_of para conseguir os bits de um bit vector. Em seguida, a gente passa pelo processo de verificação de cada uma dessas regras, e isso seria o código em Rust, mas aqui temos no artigo uma pequena visão de alto nível do pseudocódigo. Então, imaginamos aqui uma aplicação da regra pelo conjunto de argumentos e a sua conclusão, e a saída desse programa é verificar que essa regra foi aplicada corretamente ou gerar um erro caso alguma condição não foi satisfeita. Então, aqui no artigo trazemos o exemplo do BV e Q, da comparação de igualdade dos dois bit vectors. Então, primeiro vemos se essa aplicação está no contexto do formato existe uma igualdade de x e y. Queremos afirmar que isto é equivalente a uma igualdade entre zero e uma subtração de dois vetores, dois somatórios, assim como nessa sintaxe aqui mais matemática da aplicação da regra, queremos afirmar que a igualdade dos dois bit vectors representa também a igualdade desses dois somatórios pseudo-booleanos. Caso essa estrutura não seja encontrada, o nosso programa gera um erro. Em seguida, verificamos outros detalhes, como a largura do bit vector. Os dois bit vectors x e y, para serem apropriadamente aplicados, têm que ter a mesma largura n. Outro fato importante é, para cada um dos vetores, no caso os somatórios, damos o nome de sum x, sum y. Vamos ver que o coeficiente deve existir o formato de coeficiente multiplicado por uma indexação de um vetor de bits. Temos o caso específico que o i igual a zero
pode ser omitido, porque temos a operação 2 elevado a zero igual a 1, então essa multiplicação seria possível de ser omitida. Verificamos que temos c e dx do tipo inteiros, que c é igual a 2 elevado a i para o i que estamos iterando na nossa lista. Verificamos que o índice que está sendo utilizado para indexar o nosso bit vector é size menos i menos 1, assim como essa sintaxe aqui nos prediz da regra. E, enfim, se qualquer uma dessas condições falhar, geramos um erro. E o mesmo se aplica para o vetor y, para o sum y. Dado que tudo isso passa sem problemas, retornamos sucesso para a aplicação da regra. Então, esse código completo podemos ver aqui no Carcará, e também está no anexo do nosso artigo. Aqui esse código mais especificamente, com o arcabouço de sistema de macros que já existe aqui no Carcará, podemos fazer esse casamento de padrão do formato ALET para obter as listas de somatórios desses somatórios pseudo-booleanos, e aqui então podemos verificar toda essa árvore de sintaxe para o formato esperado. Podemos também executar aqui nosso teste de unidade. Vemos que esses testes aqui passam. E esses testes são outra estrutura fundamental para a verificação da corretude dessa aplicação. Então, além de implementar nossas regras, criamos também um conjunto de casos de teste para cada das nossas regras. Então, aqui trouxemos também um pequeno pseudocódigo explicando o formato dessa regra, desses testes. Então, começamos com a definição, declaramos algumas constantes, como, por exemplo, vetores de bits de alguma largura específica, no caso aqui largura 1, x1 e y1. Então, a entrada que passamos para o nosso teste é uma cláusula que conclui a regra pbblast bv_eq. E aí vemos a estrutura dessa entrada, será a igualdade dos dois vetores de bits que declaramos anteriormente, e isto deve ser equivalente então a uma nova sum x, que vai indexar o valor do vetor xi, o vetor y1 também, a mesma estrutura. E aqui a conclusão que passaremos para essa regra é que o lado esquerdo da equação é igual ao lado direito, e o lado direito é a subtração desses dois somatórios ser igual a zero. Aqui tudo na sintaxe pré-fixada, tão usada no formato ALET. O resultado esperado do teste é true, nesse caso, que a regra foi aplicada corretamente e verificada com sucesso. Poderia ser o caso contrário, porque também criamos vários casos de teste onde a regra deve ser rejeitada por N fatores, como a aplicação errada dos índices ou uma estrutura mal formada. Então, essas são as conclusões que temos aqui até o momento. Esperamos a implementação de todas essas regras no Carcará, para termos a verificação completa do bitblasting pseudo-booleano. E, com esse projeto em curso, procuramos, então, ter mais confiabilidade para aperfeiçoar os nossos solucionadores e conseguir obter os ganhos de eficiência e compatibilidade do formato pseudo-booleano em relação ao bitblasting proposicional que é feito até o momento. Eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado.